O Ronald, esse atacante é brasileiro, tem 24 anos de idade e joga no Swansea. Eu consegui conversar com o Fábio Melo, que é empresário do Ronald. E o Fábio Melo me contou que só sai negócio pelo Ronald a partir de 2 milhões de euros. Não tem nenhuma chance de o jogador ser liberado pelo Swansea por empréstimo ou empréstimo com obrigação. Para liberá-lo é no mínimo 2 milhões de euros. E aí é importante lembrar que o Ronald fez uma temporada bem legal. Foram 49 jogos, sendo 45 como titular, tá? Então, diante desse cenário, não tem nem como justificar pro torcedor lá, estamos vendendo, estamos emprestando o jogador. E aí, só uma outra informação que o Fábio Melo também me confidenciou, como ele não pediu off, acho que não tem problema citar. O Corinthians não está sozinho nessa, o Vasco e o Santos também fizeram sondagens, mas talvez hoje a possibilidade mais real para ele seja de jogar no América do México. O América do André Jardine tem boa capacidade financeira, um clube com bastante dinheiro. Ele quase emplacou o 4º título consecutivo no México, não conseguiu. Mas que o América também está atrás do Ronald, tá? O Leonardo Fernando Araújo, boa noite, saudações vascaínas, Água Doce, Maranhão é muito Vasco. Legal que tem vascaíno em todas as partes do Brasil. O Bruno Salvador está falando sobre Ronald no Corinthians e o Biel. O Ronald, eu já expliquei um pouquinho da história. O Biel é hoje alvo de 4 clubes: Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco, tá? Então dá para dizer que o Vasco e o Corinthians estão no Ronald e no Biel, e o São Paulo está no Biel nessa parada aí, né? Explicar um pouquinho da história do Biel. O Sporting de Portugal o comprou no começo desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Não dá para dizer que o Biel foi bem lá, pelo contrário, foi mal. Foram só 7 jogos disputados, tá? Então, hoje, há uma intenção do Sporting em negociá-lo, isso está muito claro. A grande dúvida é se o negocia por empréstimo ou em definitivo. Para negociá-lo por empréstimo, há esses 4 interessados: o Atlético Mineiro, o Vasco, o Corinthians e o São Paulo. Para comprar, ninguém se mostrou muito à disposição. E o empresário dele, Frederico Moraes, que inclusive casou nesse sábado, é quem estava conduzindo as tratativas com o Sporting. O Sporting estava querendo entender um pouquinho melhor o mercado antes de tomar essa decisão. A gente deve ter novidades sobre o Biel nos próximos dias, tá? Como a janela está só começando, não há muita pressa dos clubes para fazer um negócio de empréstimo, porque às vezes você fecha um empréstimo e depois isso impede uma compra em definitivo. Então, só para vocês entenderem. Giovanni Freitas, qual a novidade do Vasco? Brenner está próximo do Vasco. Só falar um pouquinho sobre o Brenner. Deixa eu pegar o contato do empresário dele. Numa dessa a gente consegue alguma atualização. Eita. O Brenner é aquele jogador que surge no São Paulo, passa pela base do Fluminense e consegue se destacar de fato lá nos Estados Unidos, né? O Brenner tá bem encostado na Udinese e nesse final de semana o Nicolo, como é que é o nome? Nicolo Schira, que é um jornalista italiano que fala sobre mercado, ele contou que o Vasco abriu negociações, tá? Tô pegando aqui no WhatsApp o contato do empresário dele. Essa não tinha salvo no WhatsApp web, porque faz tempo que eu não falo com o empresário dele. Peraí. Ah, ele é do Bertolucci. Ele é do Bertolucci. Então vamos ver se a gente consegue alguma novidade sobre Bertolucci e... Peraí. Boa noite. Tudo em ordem? Chegou a ouvir algo sobre Brenner no Vasco? O Marco Aurélio quer saber se o Brenner vai para o Vasco ou para o São Paulo. Não há, ou pelo menos eu não sei de negociação do Brenner com o São Paulo. Vou até checar. Não vou poder mandar para a mesma fonte, que eu acabei de dizer para a fonte que, nem sei quem é. Então, sobre Neider Moreno, nem sei quem é. Justo. Neider Moreno, gastamos uma ficha à toa. Tudo bem, faz parte. Hoje os jogadores voltam das férias, 10 dias de descanso, à exceção de 2, eu vou explicar por quê, mas todos eles se representam ao técnico Fernando Diniz. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre reforços, jogadores que a gente espera que venham para elevar o nível do elenco do Vasco. Alguns comentários do tipo, mas nem abriu a janela você está cobrando. Gente,
Um planejamento bem feito para ter um resultado não pode esperar a janela, e o Vasco não está esperando a janela, para contratar. Só que também não pode esperar um tempo para buscar o que dá. Não pode. O Vasco não pode viver da migalha, da sobra. Mas há 3 reforços em casa. Por isso eu chamei de reforços caseiros na nossa thumb. Você viu aí 3 jogadores que eu espero que possam render. Vocês vão lembrar que no ano passado eu debati isso aqui no canal e muita gente comentava também de que esse ano o Vasco ganharia 4 reforços dentro de casa. Eu dizia Adson e Estrela, Paulinho e Jair. Os 2 últimos, Paulinho e Jair, tinham voltado na reta final, mas naquele período inicial e tal, tranquilo. Adson e Estrela fariam a pré-temporada e voltariam muito bem. Para minha surpresa, o Paulinho não voltou bem até agora, da grave lesão de joelho que ele teve. O Adson ficou mais tempo do que se esperava, foi voltar já no mês de março, aproximadamente 6 meses depois da cirurgia e 3 praticamente além do tempo que era previsto, porque ele se queixava de dores na canela, né, onde ele fez a cirurgia. E ainda, até agora, não voltou. Com controle de carga, tem jogo que vai para o jogo, tem jogo que não vai, tem jogo que não entra, mas tá muito aquém daquele Adson que a gente viu já jogar pelo Vasco da Gama. O Estrela vai completar agora, no fim desse mês, 1 ano do jogo em que ele teve a lesão no joelho, a dor que ele já vinha convivendo, é um problema congênito que o Vasco quis operar, e eu encontrei com um atleta no Rock in Rio em setembro, e ele me disse, não, há uma expectativa de eu voltar no final do ano, mas eu quero ver se eu volto só no início do ano, para dar mais um tempo e tal. Cara, só que já está 6 meses depois da pré-temporada para ele voltar. Acabou agravando o problema dele, mas é um jogador que eu conto, porque é talentoso. É um jogador cria do Vasco da Gama, com DNA do Vasco da Gama. E nessa agora intertemporada, que é esse período de treinamentos que o Diniz vai ter com o time, e serão 20 preciosos dias, o Fernando Diniz vai observar de perto o Estrela. Claro que vai ter uma carga diferenciada nessa volta. Provavelmente no primeiro jogo contra o Botafogo ele não estará no banco. Vai entrar, vai sair da relação normal, que é um controle para quem está voltando depois de uma inatividade de quase 1 ano. O mesmo se aplica ao David, que sofreu uma grave cirurgia também de joelho, mas está voltando. E as informações que eu tenho sobre o David é que ele está muito bem fisicamente. Aliás, o David e o Estrela ficaram fazendo trabalho no CT Moacir Barbosa. Durante esses 10 dias de férias, os 2 não tiveram férias. Trabalharam. Eu até achava que eles iriam fazer trabalho fora do Vasco, com a supervisão ou acompanhamento do DESP, mas não. A informação que eu tive é que eles iam realmente ao CT. Só que há alguns jogadores no elenco que não estão conseguindo entregar o que a gente espera e principalmente demorando muito a se recuperar. Do atual elenco, por exemplo, hoje o Maurício Lemos. Ele veio como um reforço para a zaga, um cara que era para ser o titular ao lado do João Vitor e fica muito fora. Primeiro, pela inatividade no Atlético Mineiro, ele teve que esticar a pré-temporada. Depois, sofreu uma fratura na costela e perdeu 12 jogos já no ano. É muita coisa. E não ganhou a vaga de titular. Eu falei de 2 reforços caseiros. Vou falar do terceiro, o Leandrinho. Foi emprestado ao Shabab, tinha a expectativa de por lá ficar. Há um interesse, inclusive, do clube na aquisição dele, só que o Vasco pediu que ele voltasse. O Fernando Diniz quer observar de perto, porque já recebeu ótimas informações. É um moleque com uma história de vida que a gente assim, tem que aplaudir pela vitória que ele tem, né? Pelas derrotas que ele sofreu na vida, mas conseguiu vencer. É um moleque que tem que ser muito bem observado dentro e fora de campo. Dentro de campo tem muita força, explosão, chega bem no ataque, já fez um belo gol com a camisa do Vasco e é um garoto que, se o Vasco trabalhar, é para ter longevidade como lateral esquerdo. Talvez a volta dele se dê também porque o Piton é um ativo e a janela vai abrir agora.
E o mercado vai observar. O Vasco não quer se desfazer do Ryan nessa janela, até atendendo um pedido do Diniz, que pediu que nenhum titular fosse negociado. Mas entre negociar o Ryan, que não tem um substituto agora e que pode render muito mais, e negociar o Piton, caso apareça uma proposta, o Piton é a bola da vez. O Riquelme vai ser observado também de perto pelo Diniz, que já pediu para ser reincorporado ao elenco, passa a ter 4 para a função. Obviamente que os 4 não vão ficar. Os 4 não vão ficar. Será que alguém vai jogar numa linha mais adiantada? O Riquelme vai para uma segunda linha? Ser um meia pelo lado esquerdo, ou quando precisar fazer uma dobra? Não sei. O Diniz terá 20 dias para identificar e conhecer agora totalmente o elenco do Vasco. Se nesse primeiro mês e meio, mais ou menos, de trabalho, o Diniz tem toda a desculpa, que é um argumento plausível, de não conhecer alguns atletas, ele agora vai conhecer bem de perto o Esforça, o Garré, melhor o Lloyd Augusto, e vai observar com a volta o Leandrinho, o Estrela, o David, jogadores que ele vai passar a conviver e vai passar a conhecer, a entender as características. E eu espero que na volta do Campeonato Brasileiro, porque aí, meus amigos, vai ser maratona, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, é quarta, domingo. E eu torço muito e espero de coração que tenhamos um calendário apertado. Eu não quero negócio de jogar só domingo, 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 não. Eu quero estar nas competições, avançando, passando para as quartas da Copa do Brasil, para as oitavas da Sul-Americana, depois avançando para as quartas, para a semi. O Vasco tem que brigar lá em cima. Porque de coração, torcedor, e eu tenho certeza que é o mesmo sentimento que você também vai dividir comigo. Estar acompanhando a Copa do Mundo de Clubes é frustrante. Porque quem é da minha geração, 40 a mais, se acostumou a ter um Vasco gigante. Um Vasco brigando pelos títulos. Não esse Vasco dos últimos 25 anos. Esse Vasco do século XXI é muito distante daquele que nós nos acostumamos. Óbvio que tivemos algumas exceções, alguns anos interessantes. 2010, 2011 em especial, 2012... Mas e o que mais? 15, 16, o campeonato estadual. E o que mais? 2003, estadual. E o que mais? É pouco. Para a história do Vasco, essas são migalhas. E nós não podemos nos contentar assim. Um grande abraço, uma ótima semana. Isso aí, torcedor. Como disse Fábio Azevedo, os reforços do Vasco, por enquanto, serão caseiros, né? Jogadores aí retornando ao Vascão da Gama, principalmente aí o Leandrinho, né? Pedido pelo técnico Fernando Diniz para apoiar aí o seu retorno, porque o treinador pretende aí ver um pouco mais de perto o atleta e utilizar o lateral esquerdo, cria da base do Vasco, né? Jogador aí do Vasco da Gama, que tem aí essa oportunidade de voltar e talvez até sobressair muito bem aí com a camisa do Vasco, sendo comandado pelo técnico Fernando Diniz. O Vasco, né, segue aí atento ao mercado, mas com movimentações ainda meio tímida. O Vasco ainda não anunciou pretensões de reforços tão imediatos, né, jogadores que cheguem para ser titular, como que é o que a gente exige, né? O Vasco trazer jogador para ser titular, não um jogador para poder compor o elenco, que aí trocar apenas 6 por meia dúzia. Eu quero a sua opinião nos comentários, que você também deixa aquele like aí no vídeo, ativa o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos para ninguém perder nada do Vascão da Gama.